Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil. Prazer imenso reencontrá-lo mais uma vez por aqui. Muitíssimo obrigado pela presença. E o comentário de hoje não poderia deixar de ser sobre o ataque que os Estados Unidos fez ontem sobre o Irã, né? Lançando bombas, aquelas bombas, né, de que só ele possui, de 14 toneladas, sobre as instalações nucleares iranianas, sobre 3 instalações nucleares. E é claro que a sua intenção é atingir o alvo. Essas instalações nucleares iranianas, as 3, estão a 90 metros de profundidade. E só ele, Estados Unidos, tem bombas, armas capazes de atingir 90 metros de profundidade. Se ele atingiu, se ele destruiu, não sabemos, porque há muito vai e vem e mentira de ambas as partes numa guerra. Muito bem. O que sabemos realmente foi que houve esse ataque, houve o ataque sem autorização do Congresso americano, o parlamento não sabia, não foi consultado pelo presidente Trump, e ele ontem à noite deu a seguinte declaração, eu vou ler: assim haverá paz ou uma tragédia maior para o Irã. Ele está dizendo o seguinte, jogou as bombas para o Irã se convencer que pare com a guerra. Se não parar, haverá um desastre, haverá uma grande tragédia, ou seja, ele vai bombardear incessantemente o país. Mas eu achei muito interessante um comentário feito pelo um analista da CNN Brasil, que ele disse o seguinte, né, que nós temos que observar o ego do senhor Trump. Né? O ego dele é maior que o mundo. E lá na Europa, os líderes, principais líderes europeus, já há dias, pelo menos há 2 dias atrás, estavam reunidos debatendo uma solução. E estava sendo bem encaminhada. E provavelmente, disse o analista, ele percebeu que poderia haver uma parada, um cessar-fogo na guerra, e ficariam, né, as glórias para aqueles líderes europeus. Então ele antecipou aquilo que ele disse, que queria esperar 2 semanas para atacar o Irã, ele resolveu fazê-lo ontem. Muito bem. Não podemos também deixar de observar uma frase ontem à noite do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele diz, trabalhamos em equipe, vencemos, trabalhamos em equipe, estamos trabalhando em equipe. E está deixando claro, né, que ele, como disse o chanceler alemão, ele está fazendo, Israel, através desse primeiro-ministro, ele está fazendo um serviço sujo, é o chamado serviço sujo para os Estados Unidos. Né? Porque, na realidade, o sonho dos Estados Unidos é eliminar, varrer do Oriente Médio alguns países, não tenham dúvida, como é o sonho de Israel também. Né? Então, o chanceler alemão foi muito feliz quando ele disse que é Israel que faz o trabalho sujo, né, para os Estados Unidos através desse ministro chamado primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eu quero aqui fazer uma pausa e dizer o seguinte: ano de 2003, Iraque, governava o Iraque um ditador, Saddam Hussein, era inimigo mortal dos Estados Unidos. E era um homem muito cruel, é verdade, um homem muito falastrão como o Trump. Porém, para justificar um bombardeio, uma posterior invasão ao Iraque, o presidente da época, George Bush, não o pai que foi presidente, o filho, ele disse o seguinte, que o Iraque possuía armas de destruição química e biológica e que, portanto, precisavam parar Saddam Hussein. E assim foi feito, inicia uma guerra com o Iraque, o ditador Saddam Hussein foge, tempos depois ele é encontrado numa caverna, é levado numa gruta, é levado para
ser condenado, foi enforcado, inclusive esse ditador, né? Eles destruíram o Iraque e nunca foi encontrada nenhuma arma química e biológica, nunca foi encontrada, né? O que é também nos chama muito a atenção é que é o mesmo argumento usado por Israel e os Estados Unidos, que o Irã tem as suas usinas nucleares para fazer armas nucleares de destruição e por isso ele tem que ser parado, né? Mas ninguém sabe. Só que faz 20 anos que o Irã disse que está sim desenvolvendo a energia nuclear, mas que ele não tem a bomba, que ele não tem armas nucleares, né? Fica isso aí, vamos ver. Quem será que está falando a verdade? Quem será? Bom, houve o ataque, houve a destruição, ou não sabemos até que ponto aquilo foi destruído, mas aí vem a pergunta, e agora? Qual vai ser a reação do Irã? Ele vai continuar atacando Israel? Ele vai atacar bases militares americanas existentes em vários países lá no Oriente Médio? Ele vai fechar o Estreito de Hormuz, lá no Golfo Pérsico, que é a passagem dos navios que levam petróleo, gás natural, não é? Que retiram lá do Iraque, do Kuwait, do Catar, né? E passam por esse estreito. E se ele fechar ou começar a bombardear os navios que vão carregar petróleo, acabou, o mundo vai parar, uma parte do mundo para, que precisa daquele combustível, né? Precisa desse combustível. O que vai acontecer? Já teve uma ocasião que ele fechou esse estreito de Hormuz, pouco tempo, né? Vamos esperar o que vai acontecer. Não temos a mínima ideia, não sabemos até que ponto as bases nucleares iranianas foram destruídas realmente. Eu só ouvi hoje uma declaração do ministro das Relações Exteriores do Irã, afirmando o seguinte: ele já pediu uma reunião com o presidente Putin, da Rússia, né? Não podemos esquecer que Rússia e China são países aliados do Irã. São países aliados do Irã. E ele pediu uma reunião que acontecerá amanhã, segunda-feira. Vamos aguardar, né? O mundo está em suspense. Todos nós estamos em suspense. Quais serão os próximos passos, né? Será que Trump agiu corretamente? Será? Será que ele não cometeu um dos maiores erros da vida dele? Sabemos, não sabemos. Cuidado por aí, um grande abraço e até breve.